Segundou! Está no ar seu Felicast semanal que te coloca de frente com a felicidade, positividade e muita reflexão. E nós continuaremos hoje no episódio Aconteceu Comigo. Temos aqui um convidado muito especial e vamos descobrir quem é essa pessoa. Olá, prazer, eu me chamo Douglas, eu sou psicólogo clínico, trabalho em Ouro Preto do Oeste, atendendo no Hospital São Lucas, trabalho aqui em Jaru, na Clínica Crescer, e também tenho atuado como professor universitário, dando aula na Finca Unicentro e na UNEU. Temos um psicólogo aqui, gente. É tão comum a gente ver só mulher, né, Douglas? Pois é, pela primeira vez apareceu um psicólogo homem por aqui, e realmente, na nossa área, no mercado de trabalho, a grande maioria dos profissionais são mulheres. E estamos bem representados com você aqui hoje. Fico muito feliz de você ter aceito, né, esse convite de estar aqui e de também se colocar como exemplo, como modelo para os seus amigos, seus familiares, seus alunos, seus clientes, as pessoas que acreditam no seu trabalho. Porque hoje você não está aqui para vender o seu trabalho, hoje você não está aqui para falar de saúde, hoje você está aqui para compartilhar algo que aconteceu com você e que eu tenho certeza que isso tem muito a contribuir com outras pessoas. Então, muito obrigada, porque eu sei que não é fácil. Antes da gente entrar no assunto, eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre isso. A gente é muito treinado para ser sempre feliz, contente, alegre, esconder as nossas angústias, as nossas frustrações, principalmente enquanto profissionais psicólogos. Mas nós também passamos pelo luto, nós também choramos, nós também enfrentamos vários tipos de perdas. E a gente, claro que a gente tem que ter um controle emocional com relação a isso, mas falar sobre isso faz com que o nosso cliente nos admire ainda mais e busque em nós uma inspiração e ao mesmo tempo aquele conforto. Caramba, o meu psicólogo que eu tanto admiro, ele deu conta, ele passou, eu também vou conseguir. Você concorda com isso? Concordo 100%. As pessoas, elas se sentem um pouco motivadas quando elas observam os exemplos da vida de quem está ali falando, de quem já passou por aquele processo. E realmente, é exigido que nós, profissionais da psicologia e da saúde no geral, tenhamos uma postura mais neutra, que não sofra tanto, que não passe por problemas, ou que seja 100% feliz o tempo todo. Só que, na verdade, não é assim, porque a nossa vida é uma vida comum, como de todas as outras pessoas de qualquer outra profissão. Então, estamos sujeitos a passar por perdas, por problemas, por conflitos, e aí, acredito que o fato de trabalharmos com saúde mental aumenta o nosso repertório de habilidades para lidar. Só que isso não é garantia que todos os dias a gente vai lidar da forma correta, como deveria ser. Então, até nós precisamos de ajuda, precisamos pedir socorro para alguém. Fazer terapia, beijo para minha psicóloga, é extremamente necessário, porque senão nós não damos conta, porque no fim ninguém dá. E não é porque você trabalha com psicologia que você vai dar conta de tudo sozinho. Não estamos imunes, né? Exatamente, os problemas estão aí para todo mundo. E você passou algo assim, ainda no seu período de formação profissional, um momento assim, que já foi um momento muito difícil porque estava na pandemia, né? E era algo que você já estava lidando, já estava enfrentando. E eu queria que você falasse um pouquinho como que foi, primeiro, receber um diagnóstico de câncer dentro ali do seu contexto familiar, de uma pessoa tão próxima. Sim, certo. Então vamos lá. Bom, nós estávamos na pandemia, 2020, né? 2020. E eu lembro que durante aquele período, nós começamos a observar na minha irmã umas alterações que ela relatava, a dificuldade de enxergar uma coisa aqui, uma falta de equilíbrio, uma pressão, uma dor de cabeça absurda que ela não sabia de onde era. Até então nós não imaginávamos o que poderia ser. E aí levamos aos médicos, ao oftalmologista, e a partir desse exame ao oftalmologista, o médico entendeu que havia algo ocasionando uma pressão no globo ocular dela. Então tinha algo pressionando os olhos, era por isso que ela não conseguia enxergar. E ele disse que nós deveríamos procurar um neuro numa situação de emergência para verificar o que era aquilo, porque aquilo não era correto e poderia causar sérios problemas. Quantos anos?
Ela tinha 14 anos. 14 anos. Uhum. E o histórico familiar era o seguinte: em casos próximos, nós nunca tínhamos lidado com o câncer diretamente. Uhum. Nós tínhamos história de primos de segundo grau que tiveram, pessoas que estão no contexto familiar, mas não estão presentes vivendo no dia a dia. Então essa possibilidade nem passou pela cabeça. E aí quando ela foi ao neuro e fez os exames, e ele realmente disse que havia uma alteração ali. Constatou, né? Constatou, nós não sabíamos ainda o que era, mas havia células que não eram para estar ali. Então havia algo que precisávamos retirar. E era o que ocasionava essa pressão nos olhos. Ela teve que, na mesma tarde que recebeu o diagnóstico, porque eu lembro que foi um dia de semana, eles foram para Paraná, fizeram a investigação e passaram um dia lá aguardando a devolutiva do médico. O médico fez a devolutiva e ele falou: olha, vocês têm até segunda-feira para decidir se vocês vão fazer a cirurgia de forma pública ou se vão procurar uma instituição particular. Porque tem que ser agora, a pressão está muito alta e isso pode causar danos irreversíveis. E aí nesse processo eu lembro que foi aquele choque, quando nos contaram, porque até então nós não sabíamos o que era. Para quem ficou em casa, que no caso foi eu, minha mãe e meu irmãozinho, nós imaginávamos que era mais uma, vai ter que usar óculos, algum probleminha natural que acontece ali. Uhum. E aí, quando nós tivemos o contato, foi aquele choque, porque era algo muito fora da realidade, muito assustador. Até então nós não tínhamos também contato com cirurgias e coisas nesse sentido. E naquela mesma noite, ela conseguiu os encaminhamentos e foi para o Euro, em Cacoal, e fez o procedimento cirúrgico pela manhã, colocou uma válvula para descomprimir. E a partir daí ela foi transferida para Porto Velho para verificar o que era aquilo. Foi mandado para biópsia? Foi mandado para biópsia, aí lá ela foi constatado que era um câncer. E aí ela começou o processo de tratamento em Porto Velho, mas foi assim muito rápido. No dia do diagnóstico, para ela fazer o procedimento cirúrgico, não foram 24 horas. Nossa, que maravilha! Foi instantâneo. E assim, foi assustador, mas ao mesmo tempo foi muito positivo, Sim. porque nós sabíamos o que tinha que ser feito. E a equipe profissional, tanto do Euro quanto de Porto Velho, foi excepcional nisso, no translado. E aí era aquele choque, porque era pandemia, então haviam várias preocupações. Tá bom, agora contaminação. Paciente, contaminação, como é que vai ser a viagem? Porque até então, a nossa dinâmica familiar era completamente reprimidos em casa. Nós não estávamos saindo, não estávamos aglomerando, visitando parentes. Até para protegê-la. Para proteger, e não por conta do diagnóstico, para proteger a todos. E aí, Sim. de repente, isso foi quebrado, e aí as pessoas que estavam se resguardando tiveram que entrar dentro de hospital e sair de um hospital para outro, fazer exame aqui e ali. Então foi algo bem conturbado, mas ao mesmo tempo muito rápido. Uhum. Aí, após esse diagnóstico, ela fez químio, fez Sim. rádio. Ela, após o diagnóstico, nós fomos para Porto Velho e foi uma mudança completa familiar. E a única vantagem de estar no período da pandemia é que toda a família conseguiu se mobilizar e mudar para Porto Velho. Ah, que legal. Então nós ficamos... Tava tudo funcionando online, Exato. né? Então todo mundo executava os seus trabalhos de forma remota. Minha mãe trabalha com educação, ela dava as aulas de forma remota. Eu estava afastado do trabalho porque as escolas estavam fechadas. E aí nós conseguimos essa modificação. E nesse período ela fez algumas cirurgias. Ela teve que fazer cirurgia para retirar parte do membro que estava crescendo. E era aquele choque, porque a primeira cirurgia foi colocar uma válvula. Tem nível de gravidade, mas é um nível aqui. Uhum. E depois retirar parte, os médicos sempre eram muito sinceros conosco, falavam assim: gente, pode dar tudo certo, mas pode ser que não dê. Toda cirurgia tem risco. Ainda mais na parte cerebral, né? Exatamente. E falaram assim: pode ser que ela acorde sem nenhum sintoma, pode ser que ela acorde e tenha perdido alguma habilidade. Alguma sequela, né? Sequela. Uhum. E aí eu lembro que ela fez uma cirurgia e naquela cirurgia ela acordou muito bem. Ela saiu acordada do centro cirúrgico, ele foi assustador. Ela ficou mega bem e assim, não apresentou nenhuma sequela, nenhuma alteração, e aí começou o processo de rádio. Ela fez radioterapia durante alguns meses. Caiu o cabelo. Teve que raspar a cabeça. E foi um processo um pouco complexo, porque ela amarrava o cabelo dela, então teve essa dor, mas ao mesmo tempo nós pudemos perceber que ela gostou de si, mesmo assim. Óbvio que quando estava naquele processo que ia tomar banho e viu o cabelo caindo, gerava aquela angústia, aquele medo, mas quanto a isso, eu acredito que ela lidou muito bem. Ela soube entender que aquela era a fase da vida que ela estava vivendo, isso foi fundamental. E aí lá ela fez tratamento durante alguns meses e estava numa perspectiva de melhora muito boa. Por quê? Porque o tratamento indicava que ela estava melhorando,
não havia uma manifestação em outras partes do corpo. Ela teve, sim, infecções durante o período, aí ficava internada para controlar a infecção aqui e ali, mas durante esse processo de tratamento, embora tivemos alguns momentos muito tensos, no sentido de cirurgias que, não dá para fazer só uma, vai ter que fazer outra. Um dia que foi muito marcante foi no aniversário dela. Ela teve uma cirurgia no dia do aniversário dela, e aquela manhã foi uma manhã muito complexa, porque ela estava com medo na noite anterior. E ela chorou bastante, e ela fez o processo cirúrgico, e foi um processo muito longo, porque as cirurgias no cérebro são muito extensas. Então, assim, 10 horas, 12 horas, e a gente não tinha notícia. De angústia, né? De angústia, porque nós não podíamos estar no centro. Eu lembro que minha família ficou no hospital, eu fiquei na casa com o meu irmão, e a gente ficava trocando mensagem pelo WhatsApp sem saber, porque os médicos não podiam falar assim, não, tá tudo dando certo, e a gente tá trabalhando. E aí, no final disso tudo, a recuperação dela foi muito boa. Nesse intervalo, ela ficou parte hospitalizada por conta de infecções, por conta de algumas condições necessárias para fazer exames, mas ela passou boa parte também morando com a gente na casa. E aí era toda aquela dinâmica, né? Contexto, outra cidade, pandemia, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, o que ela pode comer, o que ela não pode comer. E tudo isso foi muito complexo, mas ao mesmo tempo a gente pôde viver muito bem, sabe? E aproveitar, curtimos. Eu lembro que nós saímos, eu lembro que ela foi ao shopping, eu lembro que nós fizemos um ensaio fotográfico no aniversário de 15 anos dela, e nós viemos para o Preto, fizemos um ensaio com a fotógrafa amiga da família, e foi sensacional, ela se sentindo linda, ela compartilhando as fotos, ela aproveitando cada momento. E a perspectiva, o prognóstico era muito positivo. Tanto que, eu me recordo, nós passamos lá o Natal, o início de janeiro, e a perspectiva era, no fim de janeiro, ela ia retornar para casa, para ir voltar ao hospital mensalmente. E aí, nesse intervalo, eu até voltei uns dias antes, para organizar a casa, para receber, porque não podia simplesmente chegar todo mundo junto, tinha que ter uma preparação. E aí, nesse intervalo, o que aconteceu? Ela começou a apresentar muita febre. E aí, pensaram logo nas hipóteses de... Começaram a pensar nas hipóteses de alguma infecção, mas não chegaram à resposta. Fizeram vários exames aqui e ali, não tinha uma resposta. E aí uma coisa que ocorreu é que algumas funções dela foram se apagando com o passar do tempo e a gente não tinha uma resposta para isso. Dos órgãos? Das funções vitais dela, do manter o olho aberto, falar. Ela foi perdendo algumas habilidades, a gente falou, mas peraí, o que está acontecendo? E aí nós não tínhamos uma resposta. Até que ela foi nesse declínio e precisou ser internada na UTI. E aí, quando ela foi para a UTI, nós não sabíamos o que era, porque nem os médicos tinham condição, eles faziam exames o tempo todo. E aí, durante esse período de exames, chegou a seguinte constatação. A radioterapia provocou lesões no tronco encefálico dela. E aí, por conta dessas lesões, não aconteciam as sinapses e ela acabou perdendo essas habilidades. Não mandava mais a mensagem. Então, o corpinho dela foi literalmente desligando. E foi um processo muito complexo, porque o prognóstico não era esse, foi um choque para toda a equipe médica. Porque para voltar depois, né? Como que volta uma coisa que... E aí, eles foram bem sinceros e francos com a gente, falou assim, gente, no estado em que ela está, pode ser que ela fique assim anos, pode ser que ela acorde agora, e pode ser que ela não acorde mais. E não há remédio para isso, não há cirurgia para isso, uma situação que está fora do nosso controle. E que não tinha como prever. Não tinha como prever, porque ninguém imaginou essa possibilidade. Sim. E não é um erro médico ou algo que eles deixaram passar, não. Isso era algo que nós sabíamos que havia um risco, porque sempre há nesse processo, mas não é tão frequente. E ela precisava fazer, e se não fizesse também não teria expectativa. Exatamente, então era um processo que ela tinha que passar. E foi assim, foi um processo muito rápido. Então você viu ela bem, se despediu dela. Sim, eu lembro do dia que nós viemos embora, ela acordou cedo, foi me dar tchau, abraço e beijo, fui pra rodoviária. E a expectativa dela era voltar. E aí ela começou a passar mal. E aí, depois que estava no hospital, já começou a ter esse declínio. E a gente sem uma resposta, e os médicos também sem, até que chegou a resposta. Aí, do tempo da resposta até o óbito, foram 3 ou 4 dias. Que nós ficamos naquela angústia de UTI, todo tratamento intensivo. E aí, o que acontece? Suspende o tratamento? Não para? Porque é aquela coisa. Enquanto a vida, aquela esperança da família, das pessoas que conhecem, de que não, vai acontecer algo extraordinário, foi um erro no exame. Então foi um processo, esse processo em específico, esses 3, 4 dias,
foi o processo mais tenso, porque é lidar com a morte ao mesmo tempo não lidar com ela, porque tem aquela fagulha de esperança. E isso é muito doloroso. Principalmente ver, aí na minha posição como irmão, ver as pessoas que eu amo sofrendo. Seu pai, a sua mãe. Lá, e assim, eles angustiados, sem saber o que fazer. E agora? Ela tinha essa consciência de que ela poderia partir? Sim, ela tinha. Uhum. Ela, no início, foi um choque muito assustador, mas no final assim, durante o processo de tratamento, ela tinha perspectiva de melhora, mas ela sabia que poderia acontecer. Uhum. E ela viveu muito bem. Eu acredito que foram os 7 meses assim, mais dolorosos e ao mesmo tempo mais intensos que ela viveu. E vocês também? Nós vivemos, foi um período muito louco na vida, que ninguém esperava, mas foi um período que teve impactos e traz impactos, certamente vai trazer para o resto da vida, porque é a nossa história, a história não muda. Então é uma mensagem de um processo que é muito doloroso, mas que me pôde fazer com que eu enxergasse uma coisa. Não é porque é doloroso que ele tem que ser triste. Dá para ser vivido bem. E aí, isso eu ressalto. A equipe de Porto Velho do Hospital de Amor é sensacional. Eu falo para eles no Instagram, os que eu tenho contato, que eles são meus super-heróis. Porque eles deixaram que a vida delas, os últimos 7 meses mais dolorosos, de angústias, de medos, fossem vividos bem. Eu lembro dela me ligando para falar, nossa, hoje o doutor fulano veio aqui, a gente jogou. Hoje a psicóloga passou aqui, e era muito engraçado que ela tinha certo receio de falar com a psicóloga certa, depois ela virou amiga da psicóloga e conversava, e fazia as atividades propostas. Então assim, ela viveu bem. Ela viveu bem e isso conforta. Conforta porque eles ofereceram esse suporte, e não só para ela, para toda a família, para mim, para os demais membros da família. Então, foram meses intensos, mas bem vividos. O que você diria para quem está em casa assistindo a gente, que tem alguém que está passando pela mesma situação, ou de repente a própria pessoa que recebeu esse diagnóstico e está perdido, com medo, não sabe, porque existem essas oscilações, é algo ainda que existem muitos tratamentos, mas é muito minucioso e pode mudar a qualquer momento. O que você diria para essa pessoa que está aflita, está angustiada, está perdida? O que você recomendaria? Eu recomendo que, primeiro, para a pessoa que recebeu o diagnóstico, ela não desista e que ela confie nos profissionais, porque eles literalmente dedicam a vida estudando aquilo. Então, por mais que há o risco, as cirurgias dá medo, claro que dá medo, mas se é o caminho, o melhor caminho orientado para um profissional, acho que ouvir a opinião profissional é excepcional, é necessário. E para as pessoas que estão ao redor, proporcionar a melhor qualidade de vida possível. Fazer aquilo que é possível, porque também a gente não pode idealizar e ok, recebi um diagnóstico e agora vou viver... Chutar o pau da barraca. Não precisa ser por aí, porque tem outras formas e dá pra gente conseguir mensurar. Porque depois não morre e fica com as dívidas, exatamente, só tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Mas viver da melhor forma possível e aproveitar os momentos. Eu acho que a maior lição que eu tirei desse momento todo é entender que, primeiro, a vida é muito passageira e, segundo, tem que aproveitar o momento. Então era especial. Tem que viver o agora, né? Viveu agora. Você concorda com a frase de que a gente não tem medo de morrer, a gente tem medo de morrer sem ter vivido? Eu concordo. E principalmente assim, quando a gente percebe alguém que a gente ama doente, eu não tenho medo que essa pessoa vai morrer, mas eu não fiz tudo que eu gostaria de fazer por ela. Eu não vivi tudo que eu queria viver com ela. Eu não joguei os jogos que eu queria jogar, não fui pro cinema assistir. Então a gente... No dia a dia a gente tem esse velho hábito de ter atividade rotineira, trabalho, casa, família, e a gente vive no piloto automático, na maior parte do tempo. Depois eu faço, né? Isso. Depois. Não, vou ter tempo nas férias, no fim de semana, no feriado. Só que a questão é, e se não chegar? E aí, um dos momentos que a gente para pensar nesse e se não chegar é no momento do adoecimento. Porque você está muito mais vulnerável. A gente está vulnerável o tempo todo, a gente pode atravessar a rua e ser atropelado. Mas quando a gente se depara com uma pessoa doente, a gente pensa, putz, pode morrer. E aí, como é que vai ser isso? Então, é importante olhar para as experiências e viver. Viver o agora. É possível passar pelo luto e continuar sendo feliz, vibrando, vivendo? Olha, é difícil. É difícil. Eu confesso que no período inicial de luto, desde que os médicos falaram não tem o que ser feito, eu já comecei a elaborar o luto. Falei, tá bom, fim de jogo, de agora pra frente, como é que a gente vai fazer? E eu sou muito pragmático, então já comecei a pensar, tá, eu tenho que fazer isso sobre os meus pais, isso sobre o meu irmão, já comecei a pensar o suporte que eu deveria dar aos meus avós. Então, aquele período inicial ali de
de volta para casa, de velório, sepultamento, eu estava cuidando dos outros, porque é uma característica minha, mas isso não é necessariamente bom, porque eu precisava ser cuidado também. Eu lembro que sentir, né? Sentir, exato. Eu lembro que eu recebi a mensagem de uma prima no dia do velório, ela falou assim: Douglas, me dá o seu irmão, ele vai chorar, cara. Porque eu tava elétrico trabalhando, tipo, a minha avó precisa de água, vou lá e sirvo ela. Cuidando dos outros, porque eu falei, tá, agora eu preciso segurar as pontas de todo mundo. Só que isso não é saudável. Não. Porque depois estourou em mim só, no sentido de, eu ficava, tá, eu não posso falar sobre determinados temas com as pessoas que são minhas pessoas mais próximas, porque isso vai gerar dor neles. E aí isso começou a gerar muita angústia. E eu lembro que... E angústia gera isolamento. Nossa, com certeza. Então eu lembro que assim, eu recebi um suporte muito interessante da minha equipe de trabalho, que não fez eu retornar logo na sequência, eles me deram um período maior de afastamento. Mas eu lembro que assim que eu retornei ao trabalho, eu viajava 60 quilômetros da minha casa até o trabalho. E em todas as viagens era um momento que eu chorava, que eu sofria, e ficava pensando, pra que tantas coisas? Pra que eu saio de casa, pego estrada para vir trabalhar, se posso receber um diagnóstico amanhã e morrer? Ou posso sofrer um acidente? Perdeu o sentido, você né? perde o sentido. Essa parte foi difícil. É a revolta, né? É a revolta que dá, porque você pensa, é muito injusto, porque, nossa, tem tanta gente ruim, a gente começa a fazer essas várias suposições, mas perder o sentido é muito difícil. Foi a primeira vez na vida que eu tinha perdido, e aí tem outro ponto. Desde pequeno eu me questionei, como é que eu vou lidar quando eu perder alguém? E eu nunca tinha perdido ninguém. Até anos atrás, há poucos anos atrás, eu tinha minha tataravó viva. Então, assim, todo mundo que eu tenho próximo tá vivo. Primo, tio, avô, E aí, bisavô, quando acontece alguém muito literalmente próximo. alguém de dentro de casa. Então, assim, foi um choque, porque foi meu primeiro contato direto com a morte e foi alguém muito próximo. Então, você fica perdido. E recuperar esse sentido da vida é um processo que geralmente precisa de ajuda. Eu precisei, porque eu fiquei bem perdidinho em, tá, e por que eu vou me esforçar para algo? Para que eu vou estudar? Por que eu vou trabalhar se a gente não sabe o que vai acontecer? Sim. Então esse período é difícil. E eu tenho certeza que isso te deu muito embasamento para que hoje você tenha essa vivência para auxiliar muitas outras pessoas que estão passando e que vão passar. Porque a morte é a única certeza que todos nós temos. Isso é verdade. A gente tem medo, mas a gente precisa aprender a olhar para isso. Né? Eu agradeço de estar aqui hoje, vindo aqui falar, trazer algo tão íntimo seu e tão difícil de ser compartilhado. Não é fácil, né? A gente reviver essas memórias. E eu queria que você deixasse as suas considerações finais. E eu tenho certeza que, da onde a sua irmã estiver, ela com certeza está muito orgulhosa. Ela já tinha e ela deve estar muito mais, né? Dessa pessoa incrível que você sempre foi e agora esse profissional inspirador, admirável e que vai conseguir auxiliar muitas pessoas nesse processo de cura, de autoconhecimento também. Obrigado pelas palavras, fiquei emocionado. Então, como mensagem final sobre tudo isso que a gente conversou hoje, eu acho que é interessante a gente pensar no nosso propósito de vida. Por que nós estamos aqui? Algumas pessoas têm uma resposta muito clara para isso, outras pessoas têm muitas dúvidas e poucas respostas, mas a questão é, algo fez você estar aqui nesse contexto. E aí esse contexto é literalmente onde você está agora. Lavando louça, indo pro trabalho... Gravando o Felicast. O porquê que você está? Nós que somos analistas de comportamento sabemos que tudo tem uma função. E aí é interessante a gente olhar para o porquê fazemos algo, pensando qual é o impacto que isso pode ter no mundo. Porque o impacto que tem no mundo vai ter em nós. E é interessante. Então as pessoas que estão passando por processos difíceis de luto ou de diagnóstico, de adoecimento, a orientação e o pedido que eu faço a vocês que estão nesse momento é: acolham o que está acontecendo e procurem ajuda, procurem profissionais que saibam daquela área, que dominem aquilo, para que vocês possam ter um melhor prognóstico. E se a última hipótese for, tá bom, nós não sabemos o que fazer porque é algo muito novo, não temos profissionais na área, viva da forma que for possível. E viva da melhor forma possível. Viva valorizando as pessoas que importam para você, as coisas que importam para você, vivenciando aquele momento. Porque a única coisa que nós sabemos é que a morte chega e o único momento que nós temos certeza que está acontecendo é aquele que está na nossa frente. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 ou 2 minutos. Então, viver o agora é essencial. Gente,
viva o agora. Aproveite cada momento, aí como o Douglas falou. E essa é a mensagem, a reflexão que a gente deixa para você que está aí de casa acompanhando a gente. De repente não é câncer, é outra situação. Às vezes não é nem uma doença física, é uma doença psicológica, claro, que também demanda tempo, cuidado. Então aprenda a se cuidar, aprenda a se amar, aprenda a se valorizar. Seja gentil com você e é muito necessário que a gente compreenda o momento de pedir ajuda e de aceitar a ajuda das pessoas que convivem com a gente. Esse foi o Feliscast de hoje.